Apelo respeitoso à sua eminência, Dom Odilo Scherer. Caros irmãos em Cristo, este vídeo é um apelo respeitoso, mas urgente, dirigido à sua eminência, Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Paulo. Como fiéis católicos, estamos profundamente perplexos e entristecidos diante de escândalos graves que vêm causando confusão entre os fiéis. Um sacerdote da Arquidiocese de São Paulo, Padre Júlio Lancelotti, causou alvoroço a receber publicamente um passe de uma sacerdotisa de uma religião afro-brasileira, validando suas crenças e gerando a falsa impressão de que o sincretismo religioso seria compatível com a doutrina católica. Isso não apenas contradiz os ensinamentos da Santa Igreja, como também escandaliza os fiéis e enfraquece a clareza da fé. O dicastério para o culto divino, no Diretório sobre Piedade Popular e Liturgia, afirma a necessidade de purificação de equívocos e dos perigos do sincretismo. Adverte contra o perigo do sincretismo religioso, sobretudo onde a evangelização não penetrou profundamente. Número 43. O primeiro foi o número 1. E conclui dizendo que é necessário, de fato, grande atenção e profundo senso de discernimento para impedir que, por meio das diversas formas de linguagem, se insinuem nos exercícios piedosos conceitos contrários à fé cristã ou se dê lugar a expressões cultuais viciadas pelo sincretismo. Número 92. Recentemente, o Santo Padre, o Papa Francisco, em uma de suas catequeses, declarou: se você escolhe Cristo, não pode recorrer ao bruxo. A fé é abandono confiante nas mãos de um Deus confiável, que se manifesta não por meio de práticas ocultas, mas pela revelação e com amor gratuito. Mas se você acredita em Jesus Cristo, por que procurar o bruxo, a cartomante, essas pessoas? Por favor, a magia não é cristã. Essas coisas feitas para desviar um futuro ou mudar situações de vida não são cristãs. A graça de Cristo te basta. Reze e confie-se ao Senhor. Catequese do dia 4 de dezembro do ano de 2019. O Papa também alertou que o mundo hoje precisa de alianças que não sejam contra alguém, mas a favor de todos. Urge que as religiões, sem cair na armadilha do sincretismo, deem um bom exemplo de trabalharem juntas, não para interesses próprios ou de um grupo, mas para os interesses do nosso mundo. Mensagem do dia 3 de dezembro de 2023. Além dessas manifestações eloquentes do Papa Francisco e da Santa Sé, a Igreja sempre ensinou que a fé católica é única e não pode ser misturada com outras crenças. O Catecismo da Igreja Católica ensina: a superstição é um desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Pode afetar também o culto que tributamos ao verdadeiro Deus. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2111. O Papa São João Paulo II reforçou esta verdade na encíclica Redemptoris Mission. O sincretismo religioso não é admissível, pois a fé cristã tem sua plenitude em Cristo. Misturar elementos de outras crenças dilui a verdade do Evangelho. Número 36. Ao receber um passe e endossar publicamente a fé de uma sacerdotisa da Umbanda, esse sacerdote causou grande escândalo ao relativizar a fé cristã, colocando-a no mesmo nível de práticas incompatíveis com o ensinamento da Igreja. Isso é algo que um sacerdote jamais poderia fazer. O dever pastoral de proteger a fé. O Código de Direito Canônico é claro quanto ao dever dos pastores. Os pastores sagrados têm o dever de proteger a integridade da fé e a unidade da Igreja. Cânon 286. O clérigo que comete com escândalos atos contra a fé ou a unidade da Igreja incorre em sanção canônica. Cânon 1364. Os escândalos envolvendo o padre Júlio Lancelotti não são novos.
desde o apoio público ao movimento LGBT, inclusive apresentando publicamente livros que promovem tal ideologia, até outros posicionamentos igualmente problemáticos, já bastante conhecidos por Vossa Eminência, diante dos quais a Arquidiocese não tomou nenhuma medida. Dom Odilo, como sucessor dos apóstolos e guardião da fé na cidade de São Paulo, Vossa Eminência tem o dever de agir com firmeza e clareza. A omissão, neste caso, poderá ser interpretada como cumplicidade com o erro e como negligência pastoral, agravando ainda mais o escândalo. O Papa Francisco adverte: o bispo diocesano pode ser legitimamente removido do seu cargo se tiver, por negligência, cometido ou omitido atos que tenham provocado grave dano a outros, quer se trate de pessoas físicas ou de uma comunidade. O dano pode ser físico, moral, espiritual ou patrimonial. Motu próprio, como uma mãe amorosa, artigo 1. Amor, respeito e fidelidade à fé. É importante esclarecer que nós, fiéis católicos, amamos e rezamos por todas as pessoas, inclusive aquelas que não professam a fé católica. Mas o amor cristão não pode ser confundido com relativismo ou sincretismo. O apóstolo São Paulo adverte: se alguém vos anunciar o evangelho diferente daquele que recebestes, seja anátema. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Respeitamos todas as religiões, mas como bem disse o Papa Francisco, não podemos cair na armadilha do sincretismo. Respeitar é reconhecer as diferenças, não anulá-las. Este é mais um escândalo público envolvendo o padre Júlio Lancelotti. Muitos fiéis estão perdendo a confiança na hierarquia da igreja, pois esperam uma resposta firme e clara contra esses erros e não omissão ou permissividade reincidente. São João Crisóstomo já ensinava: não há nada pior do que um pastor que, vendo o lobo atacar, não faz nada. Pedidos a Vossa Eminência. Diante disto, pedimos respeitosamente a Vossa Eminência, Dom Odilo Scherer, que emita uma correção pública e formal ao sacerdote, deixando claro aos fiéis que sua conduta está em discordância com o ensinamento da Igreja. Tome medidas disciplinares adequadas conforme previsto no Código de Direito Canônico para evitar a repetição do erro. Oriente os fiéis sobre os perigos do sincretismo religioso, reafirmando, de um lado, o respeito da Igreja por todas as crenças e, de outro, a necessidade de fidelidade integral ao depósito da fé. Encaminhei esta carta à Nunciatura Apostólica, ao decano do Colégio dos Cardeais, cardeal Giovanni Battista Re, e à Secretaria do Estado do Vaticano, pois, como afirma o Código de Direito Canônico, os fiéis têm o direito e até o dever de manifestar aos pastores sagrados a sua opinião sobre aquilo que concerne ao bem da Igreja. Se você concorda com este apelo, compartilhe este vídeo e vamos juntos defender a nossa fé. Que os corações de Jesus, Maria e José vos abençoe.